Galera, tudo bem com vocês? Então estamos aí para mais uma aula de química orgânica. E agora para a gente falar um pouquinho de isomeria óptica, tá? Isomeria óptica que é muito legal, cai muito no vestibular, cai muito no Enem, tá? E a isomeria óptica é um assunto super interessante, porque a maior parte dos medicamentos, das substâncias que utilizamos, das drogas aí, tanto as drogas para fins medicinais, elas, em geral, apresentam isômeros ópticos e, dependendo se é o isômero de estrógeno ou levógeno, eles vão agir de uma certa maneira no organismo. Então, é um assunto bem curioso, bem interessante. Você vai se dar bem no vestibular para acertar, tenho certeza. Então, vamos ver isomeria óptica. Bom, mas o que é essa isomeria óptica? Vamos lá. O que é a isomeria óptica? A isomeria óptica ela se caracteriza quando as substâncias apresentam um desvio no plano da luz polarizada. As substâncias são opticamente ativas, elas não vão ter propriedades físicas muito distintas, nem propriedades químicas muito distintas, mas as atividades biológicas delas são bem diferentes. Então, como elas agem nos organismos, as substâncias são bem diferentes. Então, a isomeria óptica, ela surgiu, na verdade, o conhecimento da isomeria óptica surgiu, na verdade, com um cara chamado Pasteur. Na verdade, foi uma necessidade, porque as vinícolas queriam saber por que os vinhos estragavam, como é que poderia melhorar essa situação de evitar que o vinho estragasse, azedasse tão rapidamente. Então, para isso, contrataram esse cara Pastel para estudar, fazer um estudo e aí poder determinar. E Pastel fez o seguinte: ele cristalizou uma substância do vinho, que é o tartarato de sódio, que é um derivado do ácido tartárico, né? E ao cristalizar esse tartarato de sódio, ele percebeu que algumas moléculas, alguns cristais, eles tinham torções para a esquerda, outros tinham torções para a direita. Cara, imagina, tinha que ter uma visão muito aguçada e com uma pinça, ele foi percebendo isso. Então ele percebeu que, embora aquelas substâncias derivassem do tartarato de sódio, eram o mesmo, né? Não poderia ser considerada a mesma substância. Depois ele testou essa substância e viu que elas tinham algumas propriedades diferentes. Então ele percebeu que alguns cristais de tartarato de sódio, quando submetidos à luz polarizada, desviavam esse plano da luz para a direita. Essa substância ela foi denominada de destrógeno. E outros cristais desviavam para foi chamado de levógeno, destrógeno direita, levógeno esquerda. Imagina, o cara percebeu isso. Bem, com isso, o estudo de isomeria óptica só cresceu. Então, a isomeria óptica é um tipo de isomeria espacial, ela é uma isomeria espacial, uma estereoisomeria, que tem como principal objetivo estudar o comportamento das moléculas que apresentam uma certa simetria ou uma certa quiralidade. Essa palavra é muito utilizada na isomeria óptica, ou seja, que não se sobrepõem umas a outras, como as nossas mãos. Aí você fala, mas a minha mão, professor, ela não vai sobrepor no mesmo sentido, você vai ter que virar, e aí sim, o que uma tem para um lado, a outra vai ter para o outro, né? Então elas não são imagens sobreponíveis, né? Certo? Isso acontece com várias moléculas, onde, na verdade, todas as moléculas que têm essa assimetria, ela acaba tendo um espelhamento, e esse espelhamento é o seu isômero óptico. Então, por exemplo, se esse cara aqui fosse o destrógeno, o ácido lático destrógeno, esse cara aqui seria o ácido lático levógeno. Então, a isomeria óptica, ela se caracteriza pelo desvio da luz. Um desses caras aqui vai desviar o plano da luz para a direita, aí é chamado de destrógeno. O outro vai desviar o plano da luz polarizada para a esquerda, e aí ele é chamado de levógeno. E olha que curioso, eles são compostos diferentes. O ácido destrógeno ele é obtido pela ação de bactérias no extrato da carne, por exemplo. Então, destrógeno. Já o levógeno tem um outro comportamento. O levógeno, né, que é o ácido L-lático, né, ele já é obtido pela fermentação da sacarose pelo Bacillus acidilevolite, sei lá como que fala isso. Ou seja, esse aqui é o ácido lático, o levógeno é obtido pela fermentação do leite. Já esse aqui é obtido pela ação das bactérias na carne. Então, olha só como, embora eles tenham a mesma forma molecular, porque isso é isomeria, eles têm uma estrutura muito parecida, pelo fato deles serem antípodas ópticos, eles são considerados compostos diferentes com propriedades diferentes, certo? A isomeria óptica, a principal diferença entre as moléculas que apresentam isomeria óptica estão na influência que causam ou não na luz polarizada, sendo capazes de desviar ou não a luz.
e com relação às propriedades físicas e químicas que apresentam. Bem, então nós acabamos de perceber que para ter isomeria óptica tem que ter uma certa assimetria, certo? E quando essa molécula tem essa assimetria, a quiralidade ela vai desviar o plano da luz polarizada. Mas o que é essa luz polarizada? Quero que você pense o seguinte, a luz, na verdade, os feixes luminosos, eles são emitidos em vários eixos, certo? Quando você polariza a luz, e aí você tem que ter um polarizador, né? Ele acaba tendo apenas um eixo vertical. Pense que aqui ó, ele vai ter várias senoides em vários sentidos. E aqui ele passa a ter um único eixo de propagação. Então, isso é a luz polarizada. Quer ver? Tem um exemplo talvez melhor. Olha só. Observe aqui. Quando você tem, então, a luz, ela vai ter vários eixos, certo? De propagação. E esses eixos vão rotacionando. Por isso que a gente vê a luz não polarizada assim, ó. Então, você vai ver vários eixos, porque eles vão se rotacionando. Você tem as senoides aqui, e as senoides nesse sentido aqui, e esse plano vai girando, o que faz com que você veja um facho de luz. No caso da polarização da luz, quando você polarizou a luz, você transforma num único eixo. Então, o observador estaria vendo esse único facho aqui, ó, só esse traço aqui da luz polarizada. Muito diferente que aqui você veria um foco total. Então, isso é a luz polarizada. Se esse plano da luz polarizada for desviado pela direita, a substância que provocou isso é destrógena. Se ele for desviado para a esquerda, a substância vai ser chamada de levógeno. O destrógeno e o levógeno, eles são chamados de enantiômeros, pois um é a imagem especular do outro. Então, olha só, existem então algumas moléculas que são capazes de desviar a luz, ou seja, são opticamente ativas. Quando o plano é desviado para a direita, como eu disse, é destrógeno, quando é desviado para a esquerda, vai ser levógeno, certo? Belezinha? Então, está aqui a luz normal e aqui a luz polarizada com seu único fachozinho. Quando você desvia o plano da luz polarizada para a direita, eu tenho destrógeno. Quando eu desvio o plano da luz polarizada para a esquerda, eu vou ter o levógeno, certo? Então tá aí. Os isômeros ópticos, sempre um é a imagem especular do outro, certo? O destrógeno e o levógeno, um é a imagem do outro. É como nossas mãos, teoricamente, uma seria a imagem da outra. Tudo que um tem para um lado, o outro vai ter para o outro, certo? Bem, a isomeria óptica ocorre pelo desvio do plano da luz polarizada. Lembrando que destrógeno é o cara que desvia para a direita, levógeno é o cara que desvia para a esquerda. O destrógeno e o levógeno são enantiomorfos enantiômeros. Isso significa que um é a imagem especular do outro. Tudo que um tem para um lado, o outro tem para o outro. Então, nessa primeira aula, eu só queria definir a isomeria óptica e apresentar o destrógeno e o levógeno para vocês. Na próxima aula, a gente vai ver que para ter isomeria óptica tem que ter um carbono muito especial, chamado de carbono assimétrico ou quiral. Mas vamos então para um exercício. Olha só, a talidomida, que é uma substância que foi desenvolvida na Alemanha em 54, ela era uma substância que o único objetivo que eles tinham para ela era reduzir, diminuir aqueles sintomas nos primeiros meses de gravidez, aquelas náuseas, enjoos, ânsia de vômito, era o único objetivo. Cara, a talidomida ela foi usada durante 10 anos praticamente, até depois descobrirem que a talidomida tinha isômeros ópticos e enquanto um dos seus isômeros ópticos causava os efeitos desejados de aliviar as crises de enjoo, o outro enantiômero, ou seja, o outro isômero óptico da talidomida, ela causava anomalia nos fetos. Então, muitas crianças nasceram com algumas deficiências e outras nem nasceram, né? Tiveram mortes intrauterinas devido à administração desse medicamento. Um dos enantiômeros, seja ele o destrógeno ou levógeno, causava os efeitos desejados. O outro causava as anomalias. Então, sobre esse assunto, o que é correto? Hoje, esse medicamento ainda é utilizado, obviamente é restrito, mulheres grávidas não podem utilizar, mas ele é utilizado no tratamento de algumas doenças, como a própria AIDS e até a hanseníase, tá? E na sua forma racêmica. A forma racêmica é sempre a mistura em proporções iguais de destrógeno e levógeno. Então vamos ver. 0,1. Enantiômeros são isômeros espaciais, estereoisômeros, sendo um a imagem especular do outro. Perfeito. Um enantiômero desvia o plano da luz polarizada no sentido anti-horário? Sim. E o outro no sentido horário. Um para a direita, outro para a esquerda. Ótimo. Os enantiômeros são substâncias que apresentam as mesmas propriedades físicas, químicas e biológicas? De jeito nenhum, tá? São substâncias diferentes.
A mistura racêmica apresenta os dois enantiômeros em proporções iguais? Certo, isso é uma mistura racêmica, a mistura dos dois. Sendo isômeros, os enantiômeros apresentam a mesma fórmula molecular? Com certeza. Então a soma aí vai ser 16 mais 8 mais 2 mais 1. 2 e 8, 10, com 16, 26, a soma dá 27. Legal essa questão, pelo menos ela nos apresenta a talidomida e já uma questão inicial sobre essa introdução da isomeria óptica. Se liga na próxima aula que a gente vai falar de carbono assimétrico quiral. Grande abraço.